Fala aí, você que está pensando na sua carreira e você acha que você está sozinho nessa jornada, a gente trouxe esse episódio aqui especial para mostrar para você que a vida não precisa ser desse jeito, que você pode encontrar parceiros que impulsionam a sua carreira e como o network, como as comunidades podem fazer sentido para você que está em busca aí de sucesso profissional ou do seu desenvolvimento como empreendedor. E estamos aqui com gente nova aqui na bancada. Mariana, é sua vez, bem-vinda. Olá, pessoal, muito prazer, eu sou a Mariana Lopes, faço parte do Movimento Tech, que é uma colisão de organizações que une forças, recursos e investimentos para apoiar pessoas e negócios na área de tecnologia. E olha, Eric, trouxe um convidado mais aqui especial para estar no podcast hoje com a gente. Ele que é o Rodrigo Terron, da New Hack, que cuida de uma grande comunidade de empreendedores dentro da área de tecnologia. Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre as temáticas de comunidade e de tecnologia, ele é a pessoa. Estou super honrada, super feliz de trazer esse grande amigo para esse bate-papo. Muito bom. Então, fique até o final com a gente, mas antes disso, dê o seu like, siga aqui e envie esse episódio para as pessoas que você conhece, porque eu tenho certeza, o Terron vai abrir sua mente para um mar de possibilidades e eu tenho certeza que você vai adorar esse episódio. Vamos junto? Bom, bloco 1, vamos aqui falar antes do patrocinador desse bloco, que a gente tem sempre pessoas que estão com a gente na jornada. A plataforma Eduque-se é sempre um ambiente onde você pode se capacitar, olhando para o seu desenvolvimento. Você pode acessar a plataforma eduxe.digital e lá você tem inúmeros conteúdos para você usar para o seu desenvolvimento. E também a gente tem aqui a Factorial, uma empresa que ela é de tecnologia para o RH. Então, se você está dentro do RH, precisa de um sistema melhor, a Factorial resolve a sua vida. Agora, se você está numa empresa e você não gosta de mexer no seu sistema, é ruim para você registrar seu ponto, para você ver suas informações de férias, suas informações de salário, fala para o seu RH entrar em contato com a Factorial, que tudo isso muda rapidinho. Vamos lá. Mari, um prazer ter você aqui. A gente está aqui com a Movitech nessa jornada. Vai ser uma jornada inteirinha que a gente vai falar de temas voltados para a tecnologia. E a gente tem aqui, em todos os episódios, a Mariana fazendo parte aqui com a gente da bancada. Eu estou muito feliz hoje e eu quero saber se você gostou. Já coloca aí um comentário aí, porque a gente vai falar muito sobre tecnologia. Vamos lá, Mari. Está contigo. Olha, eu faço uma participação especial aqui, mas o dia é do Terron, então como hoje a gente vai conversar sobre a importância das comunidades, já vou trazer aqui algumas perguntinhas para você, Terron, se você puder se apresentar e logo em seguida trazer a sua resposta. Mas a gente que trabalha com tecnologia, eu tô na área há mais de 10 anos, a gente entende que as comunidades são extremamente importantes para o desenvolvimento do próprio ecossistema de tecnologia no Brasil, Elas têm um papel fundamental, não só no desenvolvimento de uma carreira de forma mais genérica, mas quando a gente olha para o contexto atual, onde as carreiras são muito mais fluidas e diversas, as comunidades elas acabam sendo ainda mais importantes dentro desse cenário. E aí imagina que eu comecei minha carreira agora. Como é que eu começo a construir a minha comunidade ou fazer parte de alguma comunidade? Por onde eu começo? Perfeito. Primeiro, obrigado pelo convite, Eric e Mari. Estou bem feliz aqui de participar, compartilhar um pouquinho da minha trajetória. Bom, me apresentando, eu sou empreendedor há pouco mais de 10 anos. Eu comecei a minha carreira de uma forma bem não óbvia, assim, não tem muita história bonita. Eu comecei ali, eu vim da escola pública, vim ali de uma origem bem simples, Meu pai é pedreiro, minha mãe é cozinheira. Quando eu me formei no ensino médio, eu não fazia a mínima ideia do que eu ia fazer, e aí eu fui parar dentro de um call center atendendo ligação de cobrança do cartão Casas Bahia. Foi assim que eu comecei. E aí eu fui crescendo dentro do call center. Então eu fui ali de operador, fiquei mais de um ano como operador, aí eu virei um assistente de tempo real, aí eu virei um assistente de planejamento, aí eu virei um analista de planejamento, e aí com mais ou menos 21 anos eu assumi uma coordenação, passei a liderar uma equipe, fui o coordenador na época mais novo de uma empresa de 4 mil funcionários, assumi uma gerência e quando eu assumi esse momento da gerência, e aí casa com o tema aqui, foi o momento que eu comecei a olhar para minha carreira e falar, não, mas não sei se é isso que eu quero fazer.
E eu sempre gostei muito de tecnologia. Assim, quando eu era muito novo, eu não tinha nem internet, nem computador, mas todas as vezes que eu olhava para um computador, olhava para a internet, eu falava assim, pô, é com isso que eu quero trabalhar. Nesse momento de, vamos dizer assim, de desenvolvimento da minha carreira, enquanto eu estava ali crescendo dentro do call center, eu cursei análise e desenvolvimento de sistemas, e foi onde eu tive acesso a entender um pouco mais da tecnologia. Só que nesse primeiro momento, assim, o meu contato ele foi só um contato acadêmico. Então eu ia para a sala de aula, tinha ali um contato e eu não conseguia utilizar esse conhecimento para muita aplicação na minha vida. E aí que entrou a questão das comunidades. Quando eu comecei em 2014 a empreender, eu lembro que eu decidi. Eu falei, eu vou montar minha própria empresa, eu quero ter meu negócio. E aí eu falei, eu preciso me conectar com quem está fazendo o negócio e eu preciso me conectar com quem está criando tecnologia. E aí eu comecei a perceber que existia, de fato, essas comunidades. Que iam desde, assim, de pequenos eventos, pequenos encontros, às vezes com 15, 20 pessoas, onde alguém compartilhava um pouco do conhecimento, falava um pouco do que ele está estudando, do que ele está usando de tecnologia. Aí naquela época, hoje já não é tão popular, mas tinha os fóruns, então você entrava... era muito comum, você entrava num fórum e ali você ia se aprofundando no assunto e tinha os grandes eventos, né? Então você tinha eventos, por exemplo, acho que um dos primeiros eventos que eu participei de comunidade foi a Campus Party. Então você ia... Era um momento que você encontrava as pessoas que falavam de tecnologia. Então esse começo da minha jornada empreendedora foi muito importante... Foi muito importante para me tornar um empreendedor, eu entender como funcionava uma comunidade e participar de uma comunidade. E aí foi passando o tempo, e um dia eu tive um momento na minha trajetória, assim, daqueles momentos que nunca mais eu fui a mesma pessoa, que foi através de um hackathon, né? Quando eu comecei a empreender, eu comecei fazendo site. Então, 2014... tinha uma demanda crescente de empresas que queriam ter os seus sites bonitos e queria modernizar, a gente tinha um cenário onde tinha aqueles sites tudo feinho, etc. E começou a sair muita coisa legal do ponto de vista de tecnologia, então eu comecei a trabalhar vendendo site. Aí começou a vir o movimento do e-commerce. Então muitas empresas começaram a ver a oportunidade de vender tecnologia e eu falei, olha, eu consigo fazer a tua loja virtual. Aí comecei a fazer e-commerce. 2015 começou a surgir ali o que a gente chama de startups ou essas empresas de base tecnológica que começaram a desenvolver aplicativos, plataformas. Então, foi uma evolução. Quando eu estava nesse momento, assim, entre ali o site e a plataforma, um dia uma pessoa falou, cara, vai ter um hackathon, você não quer participar? Do nada. E eu falei, vai ter o quê? Ele falou, não, vai ter um hackathon bem legal. Eu falei, mas o que é isso? Como funciona? E aí a pessoa falou, não, você tem que ter o computador, mas você cola no sábado de manhã, vai com roupa, porque você vai virar à noite lá. Quem nunca participou tem que ir preparado para uma grande maratona e com roupa confortável. Exato, não se preocupa, vai ter comida lá dentro, pizza de madrugada, só que você vai ter que trabalhar, e aí você vai ter que criar alguma coisa do zero. E no final ali você vai ter os avaliadores. Na época não tinha Shark Tank, né? Você vai ter os avaliadores, você vai ter que apresentar um pitch pra galera e o pessoal, se você ir bem, você ainda ganha um prêmio. Eu falei, no final de semana, legal, vamos. Na época eu fui, a gente tinha uma equipe pequena, assim, levei todo mundo do time, a gente foi com camiseta da empresa, sabe aquela coisa assim, vamos todo mundo participar dessa atividade. E quando eu saí desse evento, foi aonde eu entendi o que era, de fato, o poder da comunidade, o poder da tecnologia, porque na minha cabeça mudou, assim, eu falei, em 24 horas, 30 horas aqui, eu conheci mais de 100 pessoas, eu testei um monte de tecnologia, eu tive um monte de mentor, eu criei uma coisa do zero e conheci gente que eu só via no YouTube, então foi um negócio, assim, muito, muito transformador, a ponto de eu sair e falar assim, por que não existe isso todo final de semana? Por que as pessoas não fazem isso todo final de semana? E eu virei um organizador de hackathon, no caso. Eu vi que ninguém estava fazendo, e aí eu falei, não, eu vou começar eu mesmo a organizar. E aí, eu vou resumir, porque depois a gente volta no bate-papo, mas assim, desse momento do primeiro evento até a pandemia,
eu virei o maior organizador desse tipo de evento no Brasil. Exato. A gente fez 150 eventos presenciais em 4 anos. A gente rodou, chegou a fazer 5 no mesmo final de semana, em lugares diferentes do Brasil. A gente fazia o hackathon da Uber, a gente fez 11 hackathons com a Uber, a gente fez o hackathon da Globo, que era dentro da casa do Big Brother Brasil. Olha, a gente fez o hackathon do Banco Original, a gente deu 3 bitcoins e meio de prêmio. Aí a gente fez todas as empresas que você imaginar que estavam olhando para a tecnologia, viam aquilo como oportunidade. E aí a gente virou uma empresa que também era uma grande comunidade. Então, ali pré-pandemia, a Xiaomi, que era a empresa que organizava os hackathons, ela já tinha mais de 50 mil pessoas na comunidade. Então, significa o quê? 50 mil pessoas interessadas em participar de um hackathon. E aí, com o passar do tempo, começa a vir os feedbacks de, cara, eu participei de um hackathon e mudou minha vida. Participei de um hackathon e me abriu uma oportunidade de emprego. Eu participei de um hackathon, tô indo morar fora do Brasil agora por causa disso. Então a gente começou a coletar. Eu participei de um hackathon da Xiaomi, inclusive. No meio da pandemia, não teve essa conexão presencial, mas eu participei também. E mudou minha vida também, porque isso me levou pro Vale do Silício. Legal. Me levou pro mundo todo, na verdade, né? Por causa da Xiaomi, assim, eu acabei visitando todos os continentes, a gente fez projetos em vários países. Então foi um negócio que surgiu de uma faísca, de um evento e de uma construção de comunidade. Palavra-chave, então, comunidade. Se a gente pudesse resumir para a pessoa que está vendo lá, qual que é a grande diferença de você estar numa comunidade ou você navegar sozinho, como que você resumiria isso? Perfeito. Eu acho que a questão toda está na troca. Quando a gente começa na nossa carreira, acho que assim, na verdade, vamos falar um pouco sobre tecnologia, porque tecnologia é mais específico. Mas assim, a sociedade vive em comunidades, né? Então você começa ali, a religião é uma comunidade, o futebol é uma comunidade, o carnaval é uma comunidade, acho que tem várias, mas você tem algumas comunidades que são voltadas um pouco para desenvolvimento de aprendizado. Então quando a gente fala da tecnologia, o que acontece? A tecnologia muda muito rápido. Então se eu me formo em direito, em 10 anos a lei muda, mas ela não muda completamente. Ela continua, a base do direito continua sendo a base do direito. A base da medicina continua sendo a base. A base da tecnologia não. Ela vira completamente obsoleta e não é 10 anos, é 2, é 3 anos. Então, isso força você a estudar o tempo todo. E aí a comunidade é uma forma de você estudar com outras pessoas, trocar esse conhecimento. Então, essa troca que existe dentro das comunidades, ela é muito importante. E a questão, acho que de desenvolvimento de confiança. Então, quando você está dentro de uma comunidade, você está ali, cara, eu tô testando isso daqui, você já fez? Você já usou? Vamos construir junto? Vamos testar essa tecnologia? Então, a tecnologia acaba... É muito particular da tecnologia essa coisa da força da comunidade. Como eu falei, tem comunidade de tudo que você imaginar hoje em dia. Mas dentro da tecnologia, da troca ali, é muito importante, porque se é tão rápido a evolução, se ela muda o tempo todo, como que eu aprendo? Hoje, por exemplo, se você vai dentro da graduação, hoje você está aprendendo tecnologia, sei lá, com pelo menos 1 ano e meio, 2 atrasado. Sim. Então você está aprendendo por conta de MEC, de como a grade curricular é construída, não é tempo real. Então como que eu, por exemplo, desenvolvedor ou eu, pessoa que trabalha em tecnologia, me mantenho atualizado se a própria graduação não está atualizada, se eu procuro conteúdo não está atualizado, se eu procuro o curso não está atualizado, a forma vamos juntar todo mundo aqui, estudar e resolver isso? Então é um pouco disso, o funcionamento de uma comunidade de tecnologia. Boa. Você falou muito sobre comunidades e lá atrás, mais de 10 anos atrás, você teve um amigo que te puxou e falou, vamos lá passar um fim de semana, fazer umas coisas malucas aí e conhecer várias pessoas. Mas para quem ainda não conhece, é óbvio que a gente participa de diversas comunidades. Família é uma comunidade, você mesmo falou, futebol, religião, a gente participa naturalmente de várias comunidades. Mas para quem está ingressando hoje dentro da área de tecnologia e ainda não entendeu, porque existem comunidades diferentes, estilos diferentes, trocas diferentes também.
Que dica você daria para uma pessoa entender onde explorar, onde eu encontro um cardápio de comunidades? E eu queria que você contasse um pouquinho sobre a New Hack também. Perfeito. Você falou da Xiaoyi, mas Xiaoyi, né, é um projeto que já evoluiu, passou aí por uma grande evolução e hoje numa nova fase temos New Hack. Conta também um pouquinho. Perfeito. Olha, o que eu diria, assim, se você está completamente desconectado, eu acho que o caminho, acho que mais óbvio de você se conectar é através de uma comunidade hoje online. Porque existem as comunidades locais, né? Então, por exemplo, se você vai aqui em São Paulo, por exemplo, você vai achar ali pequenos grupos que se reúnem uma vez por mês e que trocam. Eu cheguei hoje de João Pessoa. Então, por exemplo, no final de semana, aí, por coincidência, uma amiga minha que é palestrante de tecnologia, ela falou, tava num evento super legal aqui de tecnologia em João Pessoa. Então, existem esses eventos que reúnem. Mas assim, às vezes são trimestrais, mensais, às vezes anual, mas você tem que ir se conectando aos poucos. Agora você tem ambientes, então assim, onde as comunidades estão? Hoje as comunidades estão muito em plataformas como o Discord, em plataformas às vezes como o Telegram, às vezes um grupo de WhatsApp pode ser uma comunidade. Então, por exemplo, eu estou muito interessado em aprender sobre JavaScript. Então, às vezes, um grupo de WhatsApp sobre JavaScript, onde as pessoas estão trocando conhecimento, ali é uma pequena comunidade. De repente, você fala assim, pessoal, vamos fazer um encontro online da comunidade? Vamos fazer um Google Meet aqui com todo mundo? Então, você vai desenvolvendo essa relação de comunidade. Mas eu acho que o primeiro passo seria você buscar quem são essas referências, quem são os líderes dessas comunidades. Então, se você coloca assim, por exemplo, comunidade JavaScript São Paulo, você vai achar lá alguém que está fazendo alguma coisa, vai achar um evento, uma palestra, um artigo, um post no LinkedIn. Então, você vai se conectando aos poucos. E aí, a provocação que você fez de Xiaoyi versus New Hack é super legal, porque passou Xiaoyi, aí a gente fez um trabalho lá com a Rocket City, fizemos uma fusão, a empresa foi comprada, então eu vendi a empresa em 2021. E aí eu me tornei um investidor em startups. Só que eu sentia muita falta dessa época da Xiaoyi, porque foi uma época que me marcou muito, né? Então, quando eu fui criar o que a gente chama de New Hack hoje, o New Hack é de novo hackathon. O Hack continua, né? Eu falei, cara, eu gostava tanto daquela época que eu preciso achar uma forma aqui de voltar. Uhum. E a New Hack é um negócio que eu comecei no ano passado, em setembro de 2024, que já nasceu com uma comunidade. Só que aí eu inverti um pouco. Assim, nos últimos 10 anos eu me dediquei muito à comunidade de desenvolvedores de software, à comunidade de talentos em tecnologia. Só que eu me tornei um empreendedor referência. E aí eu falei, eu vou criar uma comunidade de empreendedores. Porque o que acontece? Assim, talvez nem todo mundo está familiarizado com todo o movimento que a inteligência artificial tem causado no mundo, mas as coisas estão acelerando bastante. E hoje, você criar uma empresa usando tecnologia é muito mais simples do que era 10 anos atrás. E você não precisa nem ser um desenvolvedor mais para criar, né? Você tem hoje o que a gente chama de no-code, low-code, que são ferramentas para você criar do zero. Então, quando eu desenhei o modelo de negócio que a gente está executando na New Hack, eu falei, eu vou criar um ambiente de comunidade para essas pessoas. E é muito legal criar comunidade, porque no dia zero tinha eu. Então, assim, aí eu comecei a montar ali, tinha 5, 6 pessoas ali, aí 10 pessoas, aí a gente fez um primeiro webinar online. No primeiro webinar tinha 6, 7 pessoas, e assim, isso fazem 6 meses. 6 meses e 2 dias, para ser exato. Olha, em 6 meses e 2 dias, a gente já tem quase 600 pessoas na comunidade. A gente fez isso... Terron, com uma plataforma que a gente chama de Academia de RH, uma comunidade voltada para RH, com conteúdos para RH, tudo dentro da plataforma. A gente lançou em novembro. Olha como é muito verdade o que você está dizendo. A gente está com 2.700 participantes, mais ou menos, do Brasil todo, num ambiente que, assim, não tem... É tudo gratuito. Exatamente. Então, assim, as pessoas estão lá porque movimentam, tem uma energia muito grande que as pessoas gostam, de fato, de empregar quando é comunidade. Quando você fala que é comunidade, todo mundo já tem aquele senso de que ele está ali para ajudar e para ser ajudado. Para trocar. Né? Não, e é muito legal isso, porque em 6 meses a gente tem recebido vários depoimentos. Então, assim, teve um depoimento, por exemplo, de uma pessoa que falou, olha, queria dar um depoimento, conheci meu sócio
dentro da comunidade. Que legal. E é um site, do tipo, não é nada. Poderia ser o Instagram. Aí outra pessoa falou, olha, pô, eu achei uma advogada, eu tava precisando de uma demanda, conheci ela lá dentro da comunidade. Aí eu percebi que as pessoas começaram a entrar e criar coisas pra comunidade. Aí esses dias, a gente percebe que a comunidade tá dando certo quando as pessoas começam a propagar. Aí teve uma pessoa, um youtuber, que ele criou um vídeo de como os seus primeiros passos na comunidade da New Hack. Aí eu fui pro time e falei, time, alguém pediu pra ele fazer esse vídeo? Não, ele foi lá e criou um vídeo, porque ele se sente parte da comunidade, e por ele ser parte da comunidade, ele quer que a comunidade cresça, e as pessoas que vão chegando no começo, eles têm o que a gente chama assim de comportamento daquela comunidade. Então eles querem que aquela comunidade ela se mantenha, porque é legal, é gostoso. Então eles não querem que a comunidade cresça e perca um pouco da essência. Então você vê uma preocupação de dono, todo mundo ali. Então assim, a gente, eu falo que nosso papel como New Hack é proporcionar esse ambiente, mas assim, a comunidade são as pessoas. Então isso está sendo uma jornada super legal, porque a gente cria. Eu já trabalho com comunidade há 10 anos, mas a New Hack é uma comunidade super nova. Só que ao mesmo tempo, vai chegando pessoas que já passaram pelas outras comunidades que eu fiz. Conhecem. Isso. E que vão trazendo aquele comportamento, aquela troca. E aí eu tô fazendo uma coisa muito legal, que é um mix entre o que a gente fazia pré-pandemia e o que a gente aprendeu a fazer na pandemia. Que é uma comunidade que ao mesmo tempo ela é online e ao mesmo tempo ela é uma comunidade física. Então, a gente tem feito, por exemplo, ontem eu fiz uma palestra lá na Federal da Paraíba. E aí, no final da minha palestra, eu falei, pessoal, comunidade aqui, quem quiser entrar... Então, entrou ali uma galera da Federal que estava ali. Na sexta passada, a gente fez um evento com 12 ligas de empreendedorismo de 12 faculdades diferentes. Legal. Pessoal, comunidade aqui, vem todo mundo para cá, é o ambiente de vocês, utiliza. E aí, a gente vai trazendo esses pessoal. Então, olha aqui o poder da comunidade. Então eu pego um evento em São Paulo, um evento na Paraíba, que não tem conexão nenhum com o outro. As duas pessoas vão para dentro da comunidade. Aí daqui a pouco eu crio um evento dentro da comunidade online, que a pessoa da Paraíba participa com a pessoa de São Paulo e pode nascer um negócio ali. Sim, então esse é o desdobramento e como a comunidade ela vai se retroalimentando. E hoje a gente assim, a gente está tentando descobrir de onde está vindo as pessoas, porque a gente chegou num ponto agora que o crescimento já está orgânico. Então a gente fala assim... muito bom isso, saiu alguma divulgação hoje, entrou, sei lá, 15 pessoas. O que aconteceu? Alguém mandou, porque as pessoas estão divulgando. Muito legal. E elas querem que essa comunidade cresça. Então isso é bem legal. É muito legal. O movimento com a gente foi... Tá acontecendo dessa forma, porque tem pessoas que produzem conteúdo. Exato. E querem que as pessoas também vejam o conteúdo que ela produziu. Aí fica um indicando o outro. É sempre bom. Cara, quero dizer que a EducPay tá com as portas abertas para te ajudar. Inclusive você que está assistindo a gente, que acompanha a gente... New Hack, pesquisa lá. Já entra na vai comunidade lá e se também. inscreve. São todos lá. convidados. É muito legal. É newhack.circle, que é a plataforma que a gente usa, .so. Quem quiser participar, fazer, enfim, interagir, ir lá e conhecer as pessoas, tem espaço para todo mundo. Muito bom. A gente vai tentar... Eu tenho uma lista imensa de perguntas aqui. Manda bala. Eu vou tentar condensar algumas aqui. A gente pensa, às vezes, em network. Pessoa que às vezes olha e fala assim, mas eu vou ficar fazendo network? O que é network? Ficar puxando o saco da pessoa, ficar... tem gente que tem um olhar estranho para o network que não é o genuíno. Qual que é a diferença e por que você indica essa questão de network? Perfeito. Onde que isso gera? Se você tem algum exemplo, aí eu já dei uma condensada em alguns pontos aqui, porque é legal mostrar para a turma qual que é a tua visão sobre network. Legal. Eu tento ensinar muito isso dentro da nossa comunidade. Eu palestro muito, então dentro das palestras que eu faço, porque acho que a gente tem uma visão muito errada do que é o network, né? Então o network, às vezes a gente considera assim, pô, eu sei quem é a Mari, eu sei onde ela trabalha, o dia que eu precisar eu vou lá pedir alguma coisa pra Mari. E a gente fala, isso é network. E não é network. Você conhecer e pedir socorro. Eu já penso o contrário. Então assim, eu conheci a Mari e eu faço isso às vezes sem querer. Então eu conheci a Mari, eu fico... Aí eu vou na minha cabeça e falo assim, cara, quem que eu deveria conectar com a Mari que não vai me gerar nada, assim, mas quem na minha rede faz sentido eu conectar com a Mari para criar coisas legais? Porque se eu gerar uma conexão muito boa para a Mari, se eu apresentei uma pessoa muito legal e a Mari construiu alguma coisa a partir disso, um pouco desse resultado fica associado à minha atitude. Porque eu criei essa conexão. Então,
eu evito o máximo. Eu tenho uma rede hoje, acho que o meu maior ativo é a minha rede, né? Assim, são 10 anos construindo. Eu conheço pessoas assim que você fala, cara, não é possível que você conheça. Tá ali na minha rede. Mas eu evito pedir e eu sempre tento gerar o valor primeiro. Então eu criei essa regra. Eu falei assim, não vou ficar pedindo, você precisa disso aqui. E eu vejo muito isso. Tem pessoas, por exemplo, que de tempos em tempos ela aparece. Não, porque eu sei que você tem um monte de contato, eu queria. E eu falo, pô, mas. Cara, você nem entrou na comunidade, você nem... relação que foi construída, né? Você nem curtiu os posts que eu fiz, você nem interagiu. E aí, não que eu não vou fazer, se eu puder ajudar, eu ajudo todo mundo. Mas não é genuíno. Não é genuíno, exatamente. É um network um pouco forçado. E o contrário, quando você começa a entender que network é sobre oferecer e não sobre pedir, você começa, de fato, você muda teu modelo mental. Sim. Porque você está o tempo todo pensando assim, o que eu posso oferecer? O que eu posso oferecer? O que eu posso oferecer? Quando você precisa de alguma coisa, você não precisa pedir. As próprias pessoas já trazem. E até a questão do network, às vezes tem gente que está numa empresa e precisa ir para outra, ou quer mudar de carreira, qualquer coisa, ela volta naqueles contatos e fala assim, deixa eu fazer o contato agora. Às vezes o network, às vezes não. O network começa muito antes disso, que é assim, às vezes, como você trabalha, Exato. quão parceiro você é na jornada, porque às vezes este parceiro um dia te indica para outro lugar e você não precisa nem pedir, como você disse. Então, isso é uma construção, né? Não é uma coisa, eu tenho muita gente, quando eu preciso eu peço ajuda. E isso aí é o network que... Não que você não possa pedir. Mas não é o bom, né? É Perfeito. o necessário, que a pessoa foi lá por necessidade. Mas não é o natural dela de faço parte disso, me envolvo, ajudo. Exatamente. Né? Boa. Conectando até... eu li um post no LinkedIn do Leandro Herrera, que é CEO da Terra, e ele falou que a regra número 1, tô parafraseando, tá? Mas era algo nesse sentido. A regra número 1 do networking é não subestimar a capacidade do mundo de dar voltas. E é muito real, mesmo. Ainda mais dentro da área de tecnologia. Vocês comentaram muito, né, dessa construção de relacionamento dentro das organizações. Porque muitas das vezes as pessoas dentro da área de tecnologia saem mesmo de uma empresa para outra, mas essa movimentação ela só acontece se você construiu relacionamento com profundidade, né? Exatamente. É exatamente isso. E o que você falou é muito verdade, aí eu tô aqui pra provar, porque a gente se conectou lá atrás e semana passada mesmo acabei conversando com uma pessoa que o Terron me indicou e que hoje, né, tá dentro da rede do Movimento Tech, então é de fato real, né, essa construção de relacionamento que seja ganha-ganha e não algo superficial onde você, né, só tira um pedaço e some, vamos dizer assim, quando lhe convém, né? Então, acho que essa construção no longo prazo talvez seja um tópico extremamente importante. Vou contar um exemplo meu. Conta. Sempre fui um cara que falou pra caramba, mas sempre fui um cara muito tímido em determinados momentos. E eu sempre olhava lá no começo de carreira que o meu sucesso estava muito mais associado ao que eu fazia, ao que eu produzia, do ponto de vista de meritocracia. Perfeito. Do que necessariamente relacionamento e tudo mais. E eu demorei para construir isso, e eu fui entender isso, já estava do meio da trajetória para frente. Então, para quem está iniciando e é um pouco tímido, o que você diz para essa pessoa que é só para quem fala muito, só para quem é extrovertido, essa questão de network ou não? Cara, eu acho que não. Acho que do tipo, você não precisa... Network não é sobre, sei lá, uma comemoração, uma coisa... Eu acho que é sobre você... É mais uma inteligência. Então, assim, é sobre você saber utilizar muito bem os contatos, a forma de você analisar. Então, por exemplo, eu quero, por exemplo, acessar alguém. Então, assim, quem na minha rede está um pouco mais próximo, e aí você inverte. Em vez de eu ir lá e falar assim, Mari, você me apresenta fulano de tal, eu falo, pô, quem que eu poderia apresentar para a Mari... Porque aí eu vou criar ali uma conexão e aí você gera reciprocidade. A Mari vai falar assim, pô, mas ele gerou uma conexão. Como posso te ajudar? Pô, Mari, tem uma coisa. Se puder me conectar com tal pessoa. Então você trabalha essa questão da reciprocidade. Isso não tem muito a ver com, por exemplo, ser tímido ou não. Tá. Porque, assim, cara, tem muita gente que eu converso assim que é low profile, não tem rede social, é tímido. Mas às vezes, assim, a pessoa... ela é bem intencionada, então ela tá ali, ela vê uma coisa, ela lembra, deixa eu te falar, ou faz uma conexão, faz uma intro. Então eu acho que quando a gente pensa em rede, não é tanto sobre personalidade, é sobre você estar disposto a
pensar, do tipo assim, será que eu tô olhando para as minhas conexões e pensando como gerar valor? Uma vez pouco tempo atrás, eu fui palestrar para uma turma da Poli, da USP, e aí eu palestrei e eu falei, galera, evita essa coisa do network de ficar assim e gera valor, pensa, coloca anota quem que vocês têm para gerar valor e volta. E aí veio um jovem super tímido, acho que talvez foi um dos maiores desafios da vida dele. E ele veio tremendo com o caderninho assim, ele falou assim, eu conheço tal pessoa, nossa, e eu queria te gerar esse valor porque você falou e eu acho que seria uma pessoa legal de conectar. E aí, assim, cara, foi uma atitude que para ele foi um... Mas você falou um negócio importante, uma palavrinha-chave. Atitude. Exatamente. Atitude. Pra galera que é principalmente da área tech, tem uma galera mais fechada, mais quietona, mais na dela tal, que gosta até às vezes de falar, putz, eu prefiro trabalhar no escuro aqui do que trabalhar num ambiente com muita gente. Tem gente que gosta de trabalhar em casa e trabalhar como se ele estivesse jogando mesmo, ou codando naquele ambiente ali, que é muito ele e a máquina. O que você diz para essa galera? O que ele pode fazer para dar um tchan? É uma questão de atitude? Como que ele coloca em prática um acesso para esse network? Eu acho que a gente lida com pessoas muito diferentes. Então, assim, eu estou inserido em vários tipos de contextos. Então, por exemplo, assim, eu sou investidor num negócio na indústria de games. Então, geralmente eu faço reunião com a galera. E a galera de game é diferente. Então, assim, quando eu vou fazer uma reunião com a galera de game, primeiro que a reunião começa às 9 da noite. Ninguém liga a câmera. Muito diferente. E assim, você tem que saber... você tem que saber utilizar todos... Eu falava isso lá atrás, né? Assim, quando eu trabalhava no mercado corporativo, quando eu era lá coordenador, gerente, eu tinha que usar social. Aí, quando eu fui para startup, eu comecei a usar camiseta de startup. E aí eu falo, você tem que se adaptar ao local. Então, assim, você tem que ter a capacidade de se comunicar. Então, o cara que é muito tímido, etc., eu acho que não tem problema. Você consegue lidar com ele respeitando ali o formato. Então, assim, eu já fiz reunião jogando. Sabe? Do tipo assim, se pro cara é importante eu me adaptar, é importante. E o outro lado também é verdade. Então, assim, depende muito do objetivo. Então, assim, esse desenvolvedor que é um pouco mais introspectivo, que ele... Às vezes ele realmente não precisa do network, ele não quer construir, mas ele é o cara que, por exemplo, está dentro da comunidade, às vezes criando conteúdo, às vezes ajudando alguém ali. É muito doido isso, assim, porque você vê alguns desenvolvedores assim que são super low profile, mas se você manda uma mensagem ali com um pedaço de um código pedindo ajuda, o cara é o primeiro a se colocar à disposição. Legal. Então, é muito isso, assim, depende muito. Então, eu estou dentro de ambientes hoje, eu lido com ambientes, por exemplo, super, super corporativos. Então, que você tem que ali... Até hoje, eu ter que pôr um terno, gravata, né? Você tem que ter todo... Dá até preguiça hoje em dia, né? Dá até preguiça, mas assim, eu respeito o ambiente. Então, você tem que... Eu usei o exemplo da religião, né? Mas eu acho que a religião faz isso muito bem. Então, assim, você tem a religião, você tem ali a missa, o culto, qualquer coisa que seja. Então, ali tá todo mundo normal. Mas você tem um dia ali que é um batizado, e você não vai no batizado do jeito que você vai no culto. Aí tem um dia que é um casamento, você não vai no casamento do jeito... Sim. Então você saber analisar o espaço, e eu faço isso, eu vou para todo tipo de evento, e aí tem um evento que, esse evento tem que usar um terno. Esse evento aqui, eu tenho que falar com essa forma. Eu tenho que... esse podcast eu tenho que abordar esse tipo de assunto. Esse aqui não, esse aqui eu tenho que falar de uma forma um pouco mais séria. Esse aqui Por exemplo, assim, eu já fui muito em podcast gamer. Então, assim, lá eu tenho que falar de game, eu tenho que falar de uma coisa mais descontraída. Então, eu acho que a gente precisa... Essa capacidade de se adaptar ao local, ela é algo super importante. Eu sempre... sempre tive dificuldade de fazer parte de panelinhas. Então, eu nunca... Eu sempre gostei de estar em todas. Então, assim, eu sempre tive facilidade de navegar. Eu acho que é importante as pessoas se desafiarem um pouco. Do tipo, assim, você ir para um ambiente que você fica desconfortável... Muitas das vezes ele te promove. Ele vai te colocar num patamar diferente. Então, assim, hoje eu acesso alguns ambientes que 5 anos atrás eu falava, cara, eu não me vejo nesse ambiente. Mas eu entendi como me ver nesse ambiente, como extrair o que é bom desse ambiente. Eu acho que é um pouco disso. Eu acho esse comentário bem interessante. Primeiro que, assim, existem vários tipos de comunidade. Então, se uma pessoa que é mais introvertida, ela pode escolher uma comunidade que se adequa melhor ao estilo dela, né? Exatamente. Por exemplo, se ela é mais introvertida, eu posso escolher uma comunidade, talvez, online, onde eu consiga interagir por código, por linha de código, ou num fórum, alguma coisa nesse sentido. Mas o ponto que você trouxe, para mim, é muito real que
E aí, não quero esticar a corda e promover um movimento desconfortável para ninguém, mas em vários momentos eu acredito que é desconfortável até deixar de ser. E a gente aprende com os processos mesmo. A gente estava falando um pouquinho sobre isso, né, mais cedo, até sobre podcast, enfim, sobre sentir a vontade, inclusive, para falar num podcast. E aí a gente estava trocando que na época da pandemia eu fiz 35 lives. Eu nunca fui a pessoa que gostei de fazer lives ou coisas nesse sentido, mas você faz uma primeira, aprende com essa primeira, faz a segunda, testa um outro conteúdo, uma nova abordagem, e aí as coisas acabam, né? O que era difícil no passado deixa de ser difícil, aí outras coisas se tornam difíceis, né? Mas em alguns momentos na vida, talvez faça sentido você se jogar mesmo dentro da piscina e aprender um pouquinho com o processo, óbvio, sem ser tóxica aqui, porque cada um vai entender quais são os seus limites, mas é legal a gente entender, né, testar, estressar um pouquinho esses lugares que podem parecer desconfortáveis pra gente, pra que a gente sempre consiga traz um evoluir, ganho, né? Sempre traz um ganho, e tem um ponto assim super importante. A gente tá se comunicando aqui com pessoas que estão no começo da carreira, né? E às vezes a gente cria... Eu converso com muitas pessoas assim, muito jovens e que tá ali às vezes começando e que ele cria uma trava de que puta, eu não posso errar, então eu não posso errar. E aí eu falo, pô, mas peraí, mas... Isso vai acontecer, né, cara? O que você tem a perder hoje? Vai errar. Do tipo assim, se você tomar uma decisão muito errada na tua carreira, só prioriza aprender alguma coisa. Do tipo assim, se você... Putz, errei na decisão, mas aprendi com o processo... Valeu, testa. E eu acho que... Eu vivi isso muito na minha trajetória. Porque assim. se você erra pouco... Você aprende. Vamos combinar que você chega uma pessoa... quase que vazia no fim da jornada, né? Porque você errou pouco, você testou pouco, você foi só naquela oportunidade, deu certo, a oportunidade deu certo, você chega lá e fala, cara, eu fiz 3 coisas ali, só pensei daquele jeito e... Talvez você fica com a sua, pouco, né? Você fica com a sua caixinha de ferramentas vazia, né? E eu acho que tem uma questão, eu por conta dos games, assim, eu acesso muito o Twitter, né? Porque é uma rede social que se usa um pouco mais ali. E às vezes eu vejo um comportamento das pessoas, daquelas pessoas que elas só estão ali pra, tipo, julgar se você fez ou não, se você foi ou não foi. E às vezes a gente fica com medo de fazer as coisas, né? Perfeito. E aí, quando você começa a enfrentar alguns medos e você percebe que, assim, é só a opinião de alguém que é diferente da tua. Do tipo, tá tudo bem, do tipo, assim, alguém não concordar, né? Do tipo, assim, às vezes eu vou dar algumas mentorias, assim, e eu vejo que tem pessoas que estão bloqueadas na carreira, do tipo assim, pô, meu sonho era fazer isso, mas eu tô fazendo isso aqui. Tá, mas teu sonho era esse, por que você não tentou? Não, porque eu não posso errar, mas... Pô, você tem 22 anos, do tipo assim... Pode errar. Se você errar um ano, do tipo assim, não vai... Se você errar um ano e der completamente errado, você ganhou experiência, mas se você errar um ano e acertar com esse erro, você realizou teu sonho. Então, eu me vejo muito nessa. Assim, quando eu decidi pedir as contas para empreender, assim, foi muito difícil para mim, porque eu vim... E eu vim de uma situação... Assim, meu primeiro salário era R$400, e desde os R$400 eu ajudo em casa. E aí eu fui subindo. Quando eu fui pedir as contas, eu ganhava já... Isso em 2014, eu ganhava quase R$10 mil CLT. E aí imagina eu chegar dentro de casa, e aí eu já tinha mudado de casa, eu tava numa casa melhor, eu tava ajudando... E aí eu falei, gente, eu tô saindo da empresa, eu vou fundar meu próprio negócio. E foi uma decisão muito difícil, mas... E super novo também, né? Super novo, 2023, 22, por aí. E se eu não tivesse tomado essa decisão, hoje eu não teria impactado, sei lá, a vida de centenas, sei lá, milhares de pessoas que já passaram ali pela Xiaomi, Rocket City, New Hack, Los Grandes e outros negócios hoje que eu atuo como investidor. Então, às vezes, eu ia estar lá, e eu tenho amigos que estão até hoje na mesma, sabe, tá trabalhando na mesma coisa, fazendo do mesmo jeito, porque... E pessoas que às vezes lá atrás falam, cara, você tá doido, você é o mais bem sucedido aqui da turma, você virou coordenador novo, virou gerente novo, você vai abrir mão de tudo isso para construir. E eu não tô falando pra ninguém fazer loucura. Hoje você consegue fazer muito planejado, né? A tecnologia tornou muito acessível você testar coisas, você criar vou criar um negócio aqui paralelo, vou testar, vou aprender. Medir o risco, fazendo paralelo. Mas se você não se joga em algumas coisas assim na vida... Cara, o tempo passa. E aí a probabilidade de você não fazer é maior. Porque, assim, com 22 você... Beleza. Mas quando você tem 30, você já tem um nível de responsabilidades que é maior. Sim. Você já tem... Vai ficando mais difícil de você arriscar.
E tem gente que ainda assim arrisca. Mas assim, quanto mais tempo você leva para tomar essas pequenas doses de atitude que pode mudar a tua carreira, é mais difícil você tem a chance de... Você se torna a chance de dar certo mais difícil. Sim. Então eu acho que todas as vezes... Eu sou empreendedor, né? Empreendedor, acho que uma das características do empreendedor é estar muito tranquilo em tomar risco. Eu tomo risco. Então, assim, eu me arrisco... Como empreendedor, eu me arrisco o tempo todo. Porque pode ser que eu tô aqui fazendo um negócio hoje, o mercado muda, você tem uma pandemia, você nunca sabe o que pode acontecer, pode dar tudo errado. Mas, ao mesmo tempo, pode dar certo e pode mudar a minha vida e a vida das pessoas que estão em volta. Então, acho que essa é a mensagem, assim, que eu acho que é super importante para quem tá ali. Vou ou não vou? Testo ou não testo? Ver até onde dá para testar. Até onde esse erro é possível, do tipo assim, se eu errar isso daqui, eu vou perder o quê? Vou perder só tempo? Tá ok, me parece ok. Sim. Pô, vou perder tempo, um pouco de dinheiro, mas eu tenho esse dinheiro. Ok. Vou perder tempo, um pouco de dinheiro, talvez vou perder uns amigos, não sei. Mas assim, você tem que achar, porque senão você vai ficar com a dúvida para sempre. E aí isso é bem ruim. Muito bom. Tá aí dicas essenciais para você que está começando carreira. Esse podcast voou, o tempo passou muito rápido. Eu quero, Terron, obrigado por tudo que você compartilhou com a gente. Tenho certeza que as pessoas vão adorar esse podcast. Considerações finais. Se você fosse falar uma frase para quem tá ouvindo a gente, o que você falaria? Cara, eu gosto muito do... Acho que o Steve Jobs tem um discurso que ele fez em 2005 na Universidade de Stanford, que ele até brinca, que ele fala que foi o mais perto que ele chegou de uma formatura. E aí no discurso ele fala muito sobre como os pontos eles se conectam quando você olha para trás. Então, às vezes a gente está super inseguro, tomando decisões de carreira, e parece que os pontos não vão se conectar. Você fala assim, pô, mas estou fazendo isso, estou fazendo isso, estou estudando, né? Mas quando você começa a fazer o exercício de olhar as decisões que você tomou e cara, esses pontos eles vão se conectando. E olhando hoje assim para minha carreira, depois de 10 anos, vários pontos que eu achava assim, nem sei por que eu estou fazendo isso daqui. Hoje eu olho e falo assim, agora eu entendi, esse ponto se conectou com esse. Uhum. Então eu acho que tudo na nossa vida, assim, vai dar um frio na barriga, vai dar um medo, vai dar ali uma insegurança, mas o Brasil tem um potencial gigantesco, pouco explorado. Boa. Do tipo assim, quando eu já viajei o mundo inteiro e todos os lugares do mundo que eu fui, que eu encontrei um brasileiro, esse brasileiro é muito bem sucedido porque as pessoas valorizam a criatividade, a resiliência, a garra. A gente tem características muito únicas do brasileiro. O brasileiro assim, você viaja o mundo, então você vai para um lado, tem gente que gosta desse perfil, mas não gosta desse. Você vai no mundo inteiro, todo mundo gosta dos brasileiros. Não tem um lugar que você fala assim, pô, esse lugar as pessoas odeiam os brasileiros. Não, os brasileiros eles são bem vistos em todo lugar. Então, assim, a gente tem muito potencial. Só que às vezes a gente não usa esse potencial ou usa menos do que deveria. Então essa coisa dos pontos, assim, é algo que me provoca muito, assim, do tipo assim, eu às vezes, eu olho pra minha carreira e falo assim, cara, eu preciso fazer, eu preciso executar alguma coisa acreditando que esse ponto vai se conectar. E eu acho que se mais pessoas aí são provocadas, né, a executar coisas, a criar coisas, a se arriscar ali, a se jogar. Eu acho que a gente tem potencial aí para resolver. Eu só acredito que tem duas coisas que pode melhorar o Brasil e colocar o Brasil talvez no ponto que ele deveria. Uma é o empreendedorismo, a outra é a tecnologia. Assim, as outras coisas eu tenho bastante dúvida, então acho que essa é a minha consideração final. Fica tranquilo que os pontos eles sempre se conectam. Muito bom. Mari, considerações finais? Olha, eu gostei, eu concordo com você. A gente nem conseguiu abordar porque, como o Eric falou, passou muito, muito rápido, mas olhar para a tecnologia, falar sobre tecnologia, falar sobre desenvolvimento do Brasil. Mesma coisa quando a gente fala sobre empreendedorismo, isso está na tese de impacto do Movimento Tech. A gente poderia falar horas aqui sobre o impacto do empreendedorismo no Brasil e o quanto esses empreendimentos, infelizmente, ainda não estão com base tecnológica, né? Talvez esse seja um dos grandes diferenciais aí. Então, acho que aqui, comentários finais para conhecer mais a comunidade do Terron. Certamente vai encontrar pessoas
excepcionais por lá. E conhecer também a comunidade do Movimento Tech. Então, não só olhando para empreendedorismo, se você quer ingressar dentro da área de tecnologia, temos uma série de formações, conteúdos, capacitações por lá que podem te ajudar tanto a se envolver em várias comunidades legais, mas também, né, se profissionalizar dentro dessa carreira. Muito bom. Então, para finalizar, aqui eu quero deixar o meu agradecimento para vocês que estão aqui participando pela primeira vez do Nafacu. E eu quero dizer para você se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, mas lembre-se, para que você tenha esse conteúdo de graça para você, tem pessoas que investem aqui e patrocinam. Aqui a gente tem o OneLearning, que patrocina, você pode procurar aí o OneLearning, e lá você vai ter trilhas para o seu desenvolvimento profissional. E também a gente tem a Faculdade Impacta, que tem tudo a ver com o bate-papo de hoje. Se você precisar de algum curso, atualização, qualquer coisa que seja na área de tecnologia, além das comunidades, você também tem o apoio da Impacta, que pode te ajudar na tua carreira. Gente, muito obrigado. Espero que você tenha curtido. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.